Vamos lá, então, voltando aqui. Vamos fazer o exemplo 3, então, para dados tabelados por intervalo de classe. Tá? Então, aqui eu tenho suco em litros, que é a minha variável, tá? Vamos ver se agora vai dar. Bom, então aqui eu tenho a minha variável, que é o meu x, né? Meu xi. E aqui o número de clientes, que é a minha frequência. Tá? Então, eu tenho x, número de suco em litros, de 0 a 5, de 5 a 10, e aqui o número de repetições. Então, vamos lá. Os dados tabelados por intervalo de classe, eu quero encontrar a média. Então, vamos lá. Média x barra, não preciso mais escrever, né? Dados tabelados por intervalos de classe. É a mesma fórmula de dados tabelados por ponto, né? É a mesma fórmula para dados tabelados por ponto, que é o valor da variável vezes a frequência. Né? Vezes a frequência dividido por n. Então, aqui é vezes. Tá? Dividido por n, então. O que eu tenho que encontrar aqui? Eu tenho que lembrar que quem é o meu xi aqui, gente? Para encontrar o meu xi, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o ponto médio de classe. Né? Qual é o meu primeiro ponto? Vamos lá, vou fazer um só. x1, primeiro, né, x1 vai ficar o quê? 0 mais 5, né, o limite inferior, mais o limite superior por 2, que vai ser 2,5. Então, vamos lá. Então, o primeiro valor aqui vai ser 2,5. 2,5. 5 mais 10 dividido por 2, 7,5. Aqui vai dar 12,5. 17,5, 22,5 e 27,5. Bom, fiz cada um dos pontos médios. Agora sim eu posso fazer a média, né? Então, vamos lá. 2,5 vezes 74, né? Mais 7,5 vezes 192, mais 12,5 vezes 280, mais 17,5 vezes 105, mais 22,5 vezes 23, mais, vou colocar aqui embaixo, 27. 27,5 vezes 6. Tá? Então, tudo isso dividido por 680. Né? Então, a nossa média vai ficar quanto? Deixa eu ver se tem aqui. Então, a nossa média vai ficar em torno de 11,2, tá? Então, se eu fizer todas essas contas, eu vou encontrar 11,2 litros, tá? E agora, eu quero encontrar a moda, né? Como que eu faço para encontrar a moda? A moda é o quê? A moda é o valor mais frequente, mas os dados estão tabelados por classe. Então, a gente vai usar a classe mais frequente, né? Na verdade, vai ser o ponto médio da classe mais frequente. Então, vamos lá. Qual é a classe mais frequente aqui? Qual que é a classe mais frequente? A classe mais frequente é essa daqui, né? Então, porque a terceira classe, a classe mais frequente é a terceira classe, porque eu tenho 280. Então, a moda vai ficar 10 mais 15, né? Dividido por 2. Então, 10 mais 15 dividido por 2, que vai dar, então, os nossos 12,5 litros. Né? Então, a moda. E a mediana, a gente vai localizar. Na verdade, a mediana é o mesmo exemplo dos carros, tá? Então, vocês podem olhar lá. Não sei se eu faço aqui. Vamos fazer aqui, então, também. Então, vamos lá. Como é que eu faço para encontrar a mediana? Né? Medianas dados tabelados por intervalo de classe. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, nós vamos encontrar quem? Primeiro, nós vamos encontrar a posição da mediana.
Então, a posição da mediana, n dividido por 2. O nosso n é 680 dividido por 2, que vai ser o 300º, 40º elemento. Como eu já fiz esse exercício antes, tá? Então, o que nós temos que fazer agora? Encontrar a frequência acumulada. Então, o segundo passo, encontrar a FAC. Então, nós vamos construir a FAC aqui. Né? Então, deixa eu só apagar aqui. Né? Para apagar isso daqui. Então, aqui vai ser a FAC. Então, aqui nós vamos ter 74, 266. O que mais? Acho que não tem aqui, só lá mesmo. 266. 266 mais 280, 546. Né? 546. Mais 105, 651. 674 e 680. Bom, agora nós precisamos localizar a classe que contém a mediana. Então, qual é a classe que contém a mediana? Onde que está a posição da mediana 340? Ela está aqui, né? Então, aqui a gente vai ter a posição da mediana igual a 340. Então, vai ser a terceira classe. Essa é a classe aqui que a gente vai ter que observar. Né? Então, e aí a gente vai colocar a nossa relação, aquela lá da mediana. Então, terceiro passo agora é colocar na fórmula da mediana para dados tabelados por intervalo de classe, que é o limite inferior, mais a amplitude da classe, abre parênteses, a posição da mediana, menos frequência acumulada anterior, fecha aqui, né? Dividido por frequência simples da classe que contém a mediana. Né? Então, vamos colocar aqui do ladinho. Limite inferior da classe que contém a mediana é 10. Já vou colocar direto aqui, tá, gente? Porque esse exemplo foi feito lá em cima, na aula anterior. Então, o limite inferior da classe que contém a mediana é 10, mais a amplitude da classe, né, que é 15 menos 10. Então, 15 menos 10 vai ficar 5. Posição da mediana, 340. Menos frequência acumulada anterior, 266, fecha, dividido pela frequência simples da classe que contém a mediana, que vai ficar 280. Então, vai ficar igual a 10 mais 1,32. Não achei mais. Então, 10 mais 340. 340 menos 266. Dividido por 280 vezes 5. 1,32. Então, mais 1,32. Que é aproximadamente 1,3. Então, 11,3 litros. Tá? Então, metade tem até 11,3 e a outra metade, no mínimo, 11,3 litros. Ou 50% até 11,3, 50% de no mínimo 11,3. Tá, gente? Então, esses são os 3 exemplos que pode ocorrer, os 3 casos. Dados não tabelados, né? Ó, 3 medidas para dados não tabelados, as 3 medidas de tendência central para dados tabelados por ponto e para dados tabelados por intervalo de classe. Tá, gente? Muito obrigada. Beijo da prof.